Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro, morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Queridos irmãos, esse é um dos textos mais comoventes para mim das Escrituras Sagradas, um dos mais me emociona quando eu leio. Porque ele nos fala da experiência de um homem que convive com a sua esposa anos a fio e que agora ele tem que dizer adeus a essa esposa. E é um texto muito forte, e ele é tão forte que a Bíblia nos diz que veio Abraão, versículo 2, lamentar Sara e chorar por ela. É a única vez na Bíblia que Abraão chora, ou pelo menos que a Bíblia diz que ele chora. É a única vez que esse homem de fé, ele entra na tenda, porque era esse o ritual que se fazia, sozinho, para lamentar a perda da mulher que ele amava. Ela tinha 127 anos. E esse texto é realmente importante. Há uns dias atrás a gente estava discutindo lá em casa um texto do Billy Graham, quando ele fala o seguinte: as pessoas na vida cristã me ensinaram, e na igreja por onde eu passei, me ensinaram muito como morrer, mas elas não me ensinaram o processo do morrer, essa necessidade de enfrentar o fato de que a morte é alguma coisa inexorável e que eu tenho que lidar com ela. Achei muito interessante que um homem do peso e da estatura do Dr. Billy Graham diga uma coisa dessa. Talvez ele tenha dito em face à morte da sua esposa, que ocorreu alguns anos atrás. Mas aqui nós vemos exatamente Abraão enfrentando a dor da separação, tendo que fazer essa ruptura. E ele está chorando. A Bíblia diz que ele entra na presença, dentro da tenda, e vai lamentar e vai chorar por ela.
Acompanhar essas situações não é alguma coisa muito fácil, mas eu tenho, na minha experiência pastoral, um relato extremamente interessante que aconteceu na igreja presbiteriana da Gávea. Eu era pastor ali no Rio de Janeiro, e havia uma senhora da nossa igreja cujo nome representava a situação dela. O nome dela era Maria das Dores, e ela realmente era uma mulher de dores. E o esposo dela sempre foi um homem muito temperamental, um homem da igreja, não era muito ligado, a Dona Maria das Dores era muito envolvido, mas ele não era muito conectado à igreja, mas era membro da igreja. Um dia ele teve um acidente cardiovascular, e a partir de então ele perdeu toda a voz, não recuperou a voz, não recuperou os movimentos, mas o humor dele, que já era ruim, tornou-se pior. Ele era um cara extremamente intransigente, e a Dona Maria das Dores, na sua paciência e no meio das dores dela, ela era capaz de fazer as leituras mais bizarras das necessidades do seu Abraão. Ela cuidava dele, ela protegia ele, ela o mantinha, e ele era exigente, e ela se submetia àquelas exigências, eventualmente até as pessoas mais próximas se irritando, mas ele não pode fazer isso com ela, mas ela, Dona Maria das Dores, fazia isso. O problema é que Dona Maria das Dores era uma mulher que tinha uma cardiopatia gravíssima. E todos nós na igreja tínhamos muito medo de que a Dona Maria das Dores morresse de uma hora para outra com essa doença cardiológica. E quem é que cuidaria do seu Abraão? Porque ela tinha uma filha que morava longe, um outro filho morava fora do Brasil, né? Quem é que vai cuidar do seu Abraão com todas essas exigências? E aquilo que nós temíamos aconteceu. A Dona Maria das Dores sente uma forte dor, um infarto agudo, e não chega nem sequer a dar entrada no hospital, porque ela morre a caminho do hospital. E agora nós tínhamos a tarefa de dizer ao seu Abraão, que entendia bem as coisas, mas era um homem que não conseguia falar, né? Nós tínhamos que dizer para ele que a esposa querida dele tinha falecido. E aí, então, descobrimos uma pessoa que era mais próxima à família, ela seria responsável para ir lá e comunicar ao seu Abraão, que a essas alturas do campeonato estava lá no apartamento sozinho, que a sua esposa havia falecido. Ela entrou na casa, e quando entrou na casa, ela descobriu que o seu Arão, sem ninguém falar nada para ele havia também falecido nesse intervalo em que ela foi para o hospital. E aí nós fizemos o sepultamento dos dois, né, um ao lado do outro, na nossa igreja, lá na igreja presbiteriana da Gávea. Morreram os dois no mesmo dia, e deve ter sido uma grande surpresa quando o Arão chegou lá no céu e olhou e disse: Maria das Dores, o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu que estou espantado do que você está fazendo aqui, né? Mas é um momento extremamente difícil, né? E é isso que nós lemos exatamente nesse texto. Deixa eu dar algumas pinceladas a partir desse texto, meus queridos irmãos, de como a gente deve lidar quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. A primeira coisa que eu acho que é importante aqui é colocar a morte no devido lugar dela. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre morte é que morte na Bíblia é descrita como inimiga. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que a morte é o último inimigo a ser derrotado. A morte não é alguma coisa natural. Nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para sermos seres eternos. A morte entrou no mundo, diz-nos a palavra de Deus, Romanos 5,12 fala que a morte entrou pelo pecado de um homem. Nós não fomos preparados para a morte. A morte é inimiga, ela afronta, e nós precisamos entender isso. Segunda coisa que nós precisamos dizer é que morte é aguilhão. Por ser inimiga, o apóstolo Paulo faz a seguinte pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? No contexto da ressurreição, ele está ironizando a morte, dizendo: onde é que está o ferrão? Aguilhão é aquele ferro do boi que você usa para espetar. E o apóstolo Paulo está zombando da morte, dizendo assim: cadê a força tua? Cadê o aguilhão seu? Mas nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que a morte é aguilhão. A morte, ela ferrou a gente. E por mais que a gente espere, por mais que a gente aguarde, a morte será sempre alguma coisa que vai nos ferir e sempre está com o ferrão dela machucando a gente e ferindo a gente. Terceira coisa que nós precisamos entender é que a morte é uma realidade. Então, três coisas: morte é inimiga, morte é aguilhão e morte é uma realidade. Sara faleceu aos 127 anos, viveu bem. Mas a morte nem sempre é democrática assim.
Eu tenho brincado dizendo que eu não gosto de ir no cemitério por uma única razão. É que eu descubro que no cemitério há pessoas com 97 anos que foram sepultadas, pessoas com 72 anos foram sepultadas, pessoas com 2 meses que foram sepultadas, pessoas com 12 anos foram sepultadas, e aí eu descubro que há pessoas da minha idade que foram sepultadas também com a idade que eu tenho. Aí eu me assusto. Falou, da minha idade não deveria ter ninguém aqui, mas tem, né? E aí me assusta. Morte é democrática. Morte é para todo mundo. Então nós precisamos entender isso aí. Uma compreensão realista da Bíblia vai nos ajudar a lidar com essa questão. E é isso que nós precisamos aprender. Outra coisa que eu queria dizer sobre a morte. Nós precisamos aprender não apenas a entender o que é a morte, mas nós precisamos também respeitar o luto. Eu acho fantástica essa coisa de Abraão aqui no versículo 2. Morreu em Kiriat Arba, Sara, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O que Abraão faz aqui? Homem de fé. Ele chora. O que Abraão faz aqui? Homem que crê na vida eterna. Ele lamenta. Nós precisamos respeitar o luto. Nós precisamos entender que dói. Nós precisamos entender que essas coisas ferem a gente. Causa ferida no coração da gente, na alma da gente. E nós temos o privilégio bíblico de dizer, doeu, está doendo, está ruim. Isso é bíblico, não há nada errado. O apóstolo Paulo fala, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais. Porque entristecer sem esperança é que é complicado. Mas o apóstolo Paulo ensina-nos isso. Eu li algum tempo atrás um texto do Leonardo Boff. É um texto um pouco longo, mas deixe-me ler aqui. O título desse texto é Cuidar do luto e das perdas. Ele diz assim, pertencem inexoravelmente à condição humana as perdas e o luto. Todos somos submetidos à férrea lei da entropia. Tudo vai lentamente se desgastando. O corpo enfraquece, os anos deixam marcas. As doenças vão nos tirando irrefreavelmente nosso capital vital. Essa é a lei da vida que inclui a morte. Mas há também rupturas que quebram este fluir natural. São as perdas que significam eventos traumáticos, como a traição do amigo, a perda do emprego, a perda da pessoa amada pelo divórcio ou pela morte repentina. Suja tragédia, também parte da vida. Representa grande desafio pessoal trabalhar as perdas e alimentar a resiliência. Vale dizer, o aprendizado com os choques existenciais e com as crises, especialmente dolorosa, é a vivência do luto, pois mostra todo o peso do negativo. O luto possui uma exigência intrínseca. Ele cobra ser sofrido, atravessado e, por fim, superado positivamente. Deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui, quando ele fala. O luto significa uma travessia dolorosa, por isso precisa ser cuidado. Permito-me um exemplo autobiográfico que aclara melhor a necessidade de cuidar do luto. Em 1981, perdi uma irmã com a qual tinha uma especial afinidade. Era a última das irmãs, de 11 irmãos. Como professora, por volta das 10 horas, diante dos alunos, deu um imenso brado e caiu morta. Misteriosamente, aos 33 anos, rompera-se a aorta. Todos da família vindos de várias partes do país ficamos desorientados pelo choque fatal. Choramos copiosas lágrimas. Passamos 2 dias vendo fotos e recordando, pesarosos, fatos engraçados da vida da irmãzinha querida. Eles puderam cuidar do luto e da perda. Eu tive que partir logo pelos meus compromissos para o Chile, onde tinha palestras para frades de todo o Cone Sul. Fui com o coração partido, cada palestra era um exercício de autossuperação. Do Chile emendei para a Itália, onde tinha palestras de renovação da vida religiosa para toda uma congregação. A perda da minha irmã querida me atormentava como um absurdo insuportável. Comecei a desmaiar 2 a 3 vezes ao dia, sem uma razão física manifesta. Tive que ser levado ao médico, contei-lhe o drama que estava passando. Ele logo intuiu e disse, você não enterrou ainda sua irmã, nem guardou o luto necessário. Enquanto não a sepultar e cuidar do seu luto, você não melhorará. Algo de você morreu com ela e precisa ser ressuscitado. Cancelei todos os demais programas. No silêncio e na oração, cuidei do luto. Na volta, num restaurante, enquanto lembrávamos a irmã querida, meu irmão também, teólogo Clodovis Boff, que foi um dos que participou da banca minha de mestrado lá no Rio, e eu escrevemos num guardanapo de papel o que colocamos no santinho da sua memória. Foram 33 anos o que eles escreveram.
como os anos da idade de Jesus. Anos de muito trabalho e sofrimento, mas também de muito fruto. Ela carregava a dor dos outros. Em seu próprio coração como resgate. Era límpida como a fonte da montanha. Amável e terna como a flor do campo. Teceu ponto por ponto. E no silêncio, um brocado precioso. Deixou 2 pequenos, robustos e belos. E um marido cheio de orgulho dela. Feliz você, Cláudia, pois o Senhor, voltando, te encontrou de pé no trabalho, lâmpada acesa. Foi então que caíste em seu regaço para o abraço infinito da paz. Entre os seus papéis encontramos a frase: há sempre um sentido de Deus em todos os eventos humanos. Importa descobri-lo. Até hoje, estamos procurando esse sentido que somente na fé o suspeitamos. Achei fantástico esse texto dele. Eu li esse texto num momento extremamente pesado da minha vida, a perda da minha sobrinha no ano passado. E é interessante a gente pensar, a gente precisa aprender a ter lutos. A gente às vezes quer negar a dor e fazer de conta que ela não existe. Mas ela existe, é ferida e machuca. Segunda coisa que a gente precisa dizer: a gente não pode morrer junto. Esse é um problema muito sério quando acontece o luto, porque uma coisa é o processo de você lidar com o luto, outra coisa é você morrer com a pessoa. E aí se torna complicado. Olha o que acontece na vida de Abraão. O versículo 2 diz que ele entra e vai chorar e lamentar por ela. Mas olha o versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta. Ou seja, o que ele faz? A vida continua, deixa eu fazer as coisas que eu preciso fazer. E agora Abraão vai cuidar de todo o processo do sepultamento da sua esposa. Ele não morre junto com ela. Ele entende que a vida continua e que ações devem ser tomadas para continuar vivendo. Alguns anos atrás, um rapaz me procurou e disse: pastor Samuel, eu queria que o senhor conversasse com minha mãe. Porque desde quando ela perdeu o irmão dela 1 ano atrás, ela não tem mais vida. Acabou a vida dela. Ela é só tristeza, só lamento o tempo todo. E aí ele me contou a história. O irmão dela faleceu de um infarto. E foi uma coisa muito chocante para ela. Esse irmão era alguma coisa do coração dela. Aquele irmão querido que todo dia de manhã ele saía cedo, a esposa dele estava dormindo, e ele ia tomar café com a irmã preparava o café, os dois batiam um papo de 15, 20 minutos e ele ia para o trabalho. Depois que ele faleceu, a vida dessa mulher crente, que ama o Senhor, praticamente acabou. Ela entrou num luto e não conseguia sair mais. E esse rapaz queria que eu conversasse com ela. Eu disse: olha, com prazer, vamos conversar, vamos orar juntos. E eu exatamente não sabia o que dizer para ela, mas ela veio para a gente conversar juntos. E ela contou de toda a experiência dela, como tinha sido pesado tudo aquilo. Quando ela terminou de falar, eu estava orando em espírito, dizendo: Deus, que feedback eu vou dar para essa irmã? E veio uma palavra na minha mente, absolutamente impensada, que eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Eu nunca tinha pensado nesse negócio. Mas foi um negócio assim, como se fosse um imprimatur divino na minha mente. Só vinha uma frase que eu tinha que dizer para ela. Eu disse: deixa o seu irmão morrer. Ela olhou para mim e ela começou a repetir para si mesma: deixa o meu irmão morrer. Deixa meu irmão morrer. É isso que eu preciso fazer, pastor. É isso que eu preciso fazer. A gente às vezes quer ser sepultado junto. Abraão levanta-se. Ele tem que fazer. A vida continua. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto: não perca a dignidade no meio da tragédia. Porque o que nós vemos aqui é que Abraão, depois que ele reage a essa dor, depois do lamento dele, ele vai para conversar agora, para negociar o local onde ele queria que a sua esposa fosse sepultada. Provavelmente ele já tinha visto esse local, eram uns carvalhais bonitos, havia uma caverna ali. E ele chegou e disse: eu quero sepultar minha esposa aqui nesse lugar. Os filhos de Het, os hititas, disseram o seguinte: não, você sepulta à vontade, não vamos vender esse terreno para você. Ele disse: não, eu quero comprar. Eu acho interessante esse detalhe. Eu quero comprar esse negócio aqui. Eu quero que a minha esposa esteja nesse lugar, mas eu quero que esse lugar seja sagrado. É meu, é da minha esposa.
E é curioso, meus queridos irmãos, que ali nesse local também, posteriormente, Abraão vai ser sepultado, e Jacó vai ser sepultado ali, Raquel não é sepultada, mas Lia é sepultada ali também. Dos sítios arqueológicos que você tem hoje em Israel, muitos lugares são extremamente duvidosos, ninguém sabe exatamente onde aconteceu as coisas. Mas esse é um lugar em que os arqueólogos não têm nenhuma dúvida em dizer, foi aqui, nesse lugar, que Abraão, Sara, Jacó e Lia foram sepultados. E até hoje é um lugar de centro de peregrinações. Quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu disse, por que ele insistiu tanto em comprar? Porque os filhos dos hititas viriam, os netos viriam, e daí um pouco eles iam dizer, não, mas meu pai deu para sepultar. Isso aqui nunca pertenceu a vocês? Agora não, agora havia uma tradição entre a família, dizendo, ele comprou, ele pagou. Eu acho essa questão da dignidade, você olhar para a coisa e dizer, olha, no meio do sofrimento, eu não preciso perder a minha dignidade. Eu vejo muitas pessoas no meio do sofrimento, blasfemando, falando bobagem, desesperando. A dor pode ser forte como for, mas nós precisamos, no meio do sofrimento, elaborar isso com dignidade. Agora deixa eu terminar dizendo uma coisa interessante. Nós precisamos entender que a morte é uma realidade. Olha como é que o texto, ele fala, quando Abraão se apresenta aqui no versículo 4. Sou estrangeiro e morador. A tradução estrangeiro e morador precisa ser mudada aí na nossa versão. A revista atualizada que nós usamos, ela aparece a palavra morador, mas o que Abraão diz aqui não é que ele era morador, porque morador dá a ideia de estabilidade. A tradução correta seria, eu sou estrangeiro, e sou uma pessoa, um hóspede. É essa a ideia que traz aqui. Todas as outras versões vão dizer exatamente isso que eu estou falando. Não existe nenhuma outra versão que diga que é morador. Abraão está dizendo, eu estou aqui, mas eu estou passando aqui. Eu estou aqui, mas esse aqui não é meu lugar. Eu acho interessante essa coisa, eu sou morador definitivo de outra terra. Esse manter firme o olhar na eternidade, e olhar a eternidade e dizer, ok, esse lugar aqui é o meu lugar. Eu estou indo para o céu. Abraão se apresenta e diz, eu sou estrangeiro, eu sou um passante por aqui, um transeunte. Eu sou uma pessoa que está transitando nessa terra, mas o meu lugar não é aqui. Eu acho que Abraão faz, nesse momento aqui, um resgate da compreensão da eternidade que ele tem. Maravilhosa, é uma declaração maravilhosa. E é isso que a palavra de Deus nos diz. E várias vezes Jesus está dizendo assim, olha, Jesus quando vê os discípulos, na hora da partida dele, os discípulos angustiados, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria a vocês. Eu vou preparar lugar para vocês no céu. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus tinha um olho fito na eternidade. Nós precisamos entender que a nossa vida é transitória aqui, nesse lugar. Nós precisamos entender isso. O nosso lugar não é aqui. Aqui não é a nossa terra. Nós estamos passando. Nós estamos aqui tabernaculando. Nós estamos fazendo uma tendinha por aqui. Tenda é provisória, irmãos. Vai embora. Mas nós estamos com os olhos postos na eternidade. E é isso que Abraão fala aqui para lidar com a sua própria dor. Ele enfrenta a morte com o sofrimento que é necessário, com o luto que é necessário. Ele enfrenta a morte com realismo, como é necessário. Mas ele enfrenta a morte também com a fé, que é imprescindível nessa hora. A esperança da vida eterna, que nos sustenta em tempos e dias maus e quando a gente tem que atravessar pelo vale da sombra da morte. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a viver, ensina-nos a morrer, para que, ó Deus, a nossa fé, ela possa ter a largueza, a amplitude, que só os céus podem trazer no meio da nossa história tão passageira. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor, pela orientação do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada irmão aqui, enriquecendo a sua vida com a esperança eterna, infalível,
prometida pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos e todos quantos amam a sua vinda. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.